abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. E vamos ler o versículo de número 9. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos procuram a passagem bíblica, eu quero externar a Deus gratidão por mais uma vez estar aqui neste programa tão abençoado. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, sua esposa, irmã Antônia, e louvo a Deus também pela vida do doutor e diácono Anderson Góes e a sua esposa Aline, que tem sempre nos facultado o convite para que nós estejamos aqui. Louvo a Deus por sua vida, porque esse programa é feito especialmente para você também. Louvo a Deus pela vida do meu amigo presbítero Altino, que já foi um canal e ainda é um canal de Deus para as vossas vidas. É um amigo que Deus tem nos dado e tem abençoado também o nosso ministério. Todos os irmãos que fazem parte dessa comitiva aqui, as câmeras, o Fernando, o Kennedy, cantora que já louvou com maestria neste lugar, que Deus assim vos abençoe. Meus irmãos, quem achou a referência bíblica, leia comigo. 2 Samuel, capítulo 6 e o versículo 9. Está escrito assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Altino, pela recepção. Jesus abençoe. Quero deixar um abraço para minha mãe, para minha irmã que está ali no hospital geral aqui de Alagoas. Minha irmã passou por um problema muito sério e esse programa também foi um canal de Deus para alcançar a minha irmã ali naquele hospital. Minha irmã é especial. Ela é especial e ela passou por um procedimento cirúrgico muito sério. E a gente imaginava até que ia perdê-la. Mas devido às orações dos irmãos dessa igreja, do nosso pastor, dos amigos, a minha irmã está se recuperando e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então eu louvo a Deus, mando um abraço para Kessia e para minha mãe, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Não há outro símbolo que dê tanta ênfase no Velho Testamento como a arca da aliança, ou arca do concerto. Não há outro símbolo que fale com tanta propriedade da presença de Deus como a arca da aliança. Baseado no Êxodo capítulo 25, que vai falar da construção da arca, eu quero trazer para essa humilde introdução e simplificar para que os irmãos venham entender a arca da aliança, essa arca do concerto. Ela era basicamente um baú, um caixote, tinha um comprimento, uma largura, que alguns estudiosos chegam a dizer que ela
de comprimento era 75 centímetros e de altura também. O suficiente para guardar 3 símbolos que marcaram a história de toda Israel. Essa arca, ela era toda feita de ouro, as argolas de ouro, as varas para locomoção de ouro. Dentro dessa arca tinha 3 elementos. Tinha o decálogo, ou as tábuas da lei. Tinha também o pote de maná. E dentro dessa caixa também tinha a vara de Arão que florescera. Todos esses elementos dentro da arca, ela faz um apontamento para Jesus Cristo. Quando nós falamos da tábua da lei que está dentro da arca, nós estamos falando da palavra. E Jesus Cristo, Ele é a palavra. Você se lembra em Gênesis que está escrito, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando nós falamos do pote de maná, no Evangelho ou no Novo Testamento, João, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando nós falamos da vara de Arão, que florescera, uma vara seca, algo morto, e floresceu, dá uma alusão à morte e ressurreição de Cristo, onde Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa arca, ela era toda de madeira de cetim ou acácia. É a mesma coisa. É a única madeira que consegue aguentar um material quente por causa das suas resinas. Então essa arca da aliança, ela simboliza a presença do Senhor. Quando nós olhamos a construção da arca por Bezalel, assim que ela é formada, em cima dessa caixa tinha uma tampa que é chamada de propiciatório. E em cima dessa tampa que é chamada propiciatório, existia 2 anjos querubins que juntavam as suas asas de forma circular. E o interessante é que quando essa arca foi formada, Deus disse a Moisés: olha, Moisés, eu vou me assentar no meio dos querubins. A arca, ela é um tipo, um protótipo de um trono de Deus aqui na terra. É interessante e é necessário falar que quando essa arca foi construída, ela tinha o seu lugar específico. Ela ficava no templo, no lugar santo dos santos. É interessante também falar que o templo, ele era móvel, portátil. Quando a nuvem parava, montava-se o templo. Mas quando a nuvem caminhava, andava, desmontava-se o templo e seguia a nuvem na travessia ali do deserto. Essa arca que representa a presença de Deus, ela tinha uma liturgia, ela tinha que ser tratada como Deus falara. É
É interessante, irmãos, que quando ela foi construída, Deus deu a ordem a Moisés para uma família específica tratar da liturgia, da maneira, do jeito de levar a arca de Deus. Nós sabemos que da tribo de Levi saiu 3 famílias. A primeira, a família de Gerson, que é chamada de Gersonitas. A segunda família, a família de Merari, que é conhecida como os Meraritas. E a família de Coate, que é conhecida como os Coatitas. Quando o templo era desmontado, Deus deu ordem a Moisés para que a família de Gerson e a família de Merari levasse alguns utensílios do templo. E ele deu carros e boi para que isso acontecesse. Só que a família dos Coatitas, de Coate, foi a família escolhida para carregar a presença de Deus. É interessante o que o texto ele vai nos mostrar. Esse texto todo ele dá alusão à presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, foi ungido rei, monarca de Israel, e ele reúne 30.000 homens para descer a Balim de Judá e trazer a arca de Deus para cima, para a cidade de Jerusalém. É interessante, irmãos, que o primeiro monarca chamado Saul, no seu tempo de reinado, ele tinha o templo. E é necessário nós falarmos que no templo existiam 3 repartições. No templo, a primeira repartição é chamada de pátio, onde ficava o preparatório do holocausto, a pia de bronze. Dentro desse templo também existia o lugar santo, onde ficava a mesa da preposição, o candelabro, o incensário. E interessante que incensário aqui fala de oração, incensário fala de adoração. Neste templo também tinha o terceiro lugar, que era o lugar do Santo dos Santos. Só que o que chama a atenção no reinado de Saul é que este ambiente, este lugar está vazio. E Saul, ele não se preocupa em preencher essa lacuna. Ele não se preocupa com a arca de Deus. E é como se ele dissesse: olha, se nós temos o templo, se nós temos adoração, se nós temos oração, para que a presença de Deus? É como nos dias de hoje. Nós temos o templo e dentro do templo existe uma liturgia. Canta-se o hino da harpa. Os conjuntos se preparam, louvam a Deus. Tem cantor, tem pregador. Mas é como se a presença de Deus não viesse. E deixa já eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Não adianta você vir no templo e ter cantor, pregador, existir uma liturgia e Deus não aparecer. E a presença de Deus não entrar no templo. Porque o diferencial de um culto não está no preleitor da palavra. O diferencial de um culto não está, aleluia, na voz bonita do cantor. Aleluia. O diferencial do culto não está em todo o preparativo. O diferencial do culto está na presença de Deus aparecer. Aleluia. Porque se a presença de Deus não aparecer, não tem cura.
Se a presença de Deus não aparecer, não tem batismo. Se a presença de Deus não aparecer, aleluia, não tem, aleluia, batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem salvação de almas, aleluia. Pode ter cantor, pode ter pregador, mas a presença de Deus tem que vir. Ela é o diferencial do culto. Glória a Deus. É a presença de Deus. Por isso, nessa noite eu quero tematizar, essa manhã eu quero tematizar esta mensagem e dizer o tema: zelo pela presença de Deus. Saul, ele não se preocupava, não tinha zelo pela presença de Deus. E quem despreza a presença de Deus é desprezado por ela. Saul não se preocupa com isso. E ele é rejeitado por Deus por N fatores. Agora Davi, ele está ungido rei de Israel, e ele diz: olha, não adianta eu ter coroa na minha cabeça, não adianta eu ter carros, cavalos, não adianta eu ter um exército, se a presença de Deus não está comigo. Aleluia. Vamos se reunir, vamos buscar, vamos trazer a presença de Deus. A intenção é boa. Só que, porém, Davi esquece toda a liturgia de trazer a arca. E nós sabemos que a arca era para ser trazida com uma liturgia de contar 6 passos, sacrificar e adorar ao Senhor. Isso aqui é interessante, irmãos, porque Davi, ele tem pressa. E eu quero chamar a sua atenção para te dizer que a pressa, ela pode ser louvada no nosso cotidiano, mas quando se fala de presença de Deus, você tem que ter o devido cuidado. Por quê? Porque Deus, ele não está preocupado em questão de pressa. A pressa, existe um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Quem se apressa, come cru. Então, com Deus não existe pressa. Deus quer que você tenha direção. Deus quer que você faça as coisas de maneira correta. Deixa eu clarear sua mente nesta manhã. Se você, irmãos, for voltar para as coisas de Deus, não se apresse. Aceite o modo que Deus, ele conduz a sua vida. Aceite o modo que Deus conduz a sua família, a sua casa. Não se apresse, porque quem se apressa casa com quem não é para casar, abraça quem não é para abraçar, faz aliança com quem não é para fazer. Aleluia. Então não se apresse. Tenha foco, tenha direção. Davi, ele está descendo, e agora ele se apressa, porque Davi, ele quer trazer o mais rápido possível a presença de Deus para Israel. Só que ele vem adorando a Deus, ele vem glorificando a Deus. Só que a atitude que Davi está tomando é errada. Imagine um culto que você adora a Deus, um culto que você glorifica a Deus, mas a presença dele não se agrada. Essa arca, ela passa antes do relato de Davi, pelo Jordão, por Jericó. Ela fica 300 anos em Siló, mas lá tem um sacerdote cego, que não vê o que os seus filhos estão fazendo no templo. E essa arca é levada pelos filisteus, e ela faz, aleluia, uma guerra no arraial filisteu. Ela quebra, aleluia, a estalta de Dagon. Ela traz praga para o arraial filisteu, ao ponto deles colocar elas em cima de um carro de boi.
E ela vem parar em Betseme. Só que lá em Betseme os homens não entendem, não sabem como tratar a arca de Deus, não sabem como zelar pela presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela mata por irreverência 50 e 70 mil homens, por causa da irreverência. 50 mil e 70 homens são mortos por causa da imprudência, até ela chegar em Gebá, em Gerat-Quearim, na casa de um sacerdote chamado Abinadab. E eu imagino, irmãos, ela chegando na casa de Abinadab, e Abinadab, sendo sacerdote, conhecedor da lei, ele começa a tratar também a presença de Deus com desprezo. Por quê? Porque você não vê relato nenhum bíblico de Deus ou a presença se manifestando na casa de Abinadab. Eu imagino a arca de Deus como um utensílio, escanteada na casa, num porão, cheia de teias, de aranha, suja, sem zelo. E eu imagino esse cenário ridículo na casa de Abinadab. Não vemos relato nenhum bíblico da presença de Deus abençoando a casa desse sacerdote. Aí Davi vai lá e pega a arca de Deus. A intenção é boa, mas porém errada. Coloca ela em cima de um carro novo, uma carroça com bois. E Uzá e Aior, filho de Abinadab, vem guiando a arca, vem guiando o carro novo. Só que eles vão chegando a Eira-Tinacom. E na Eira-Tinacom significa lugar de pedregulhos. Eira-Tinacom significa lugar aonde as coisas caem. Eu imagino Davi vindo se alegrando, Davi vem adorando a Deus. Atitude totalmente errada, e no lugar aonde as coisas caem, Uzá quer entrar para a história. Uzá quer dizer: olha, no lugar da onde as coisas caem, eu segurei Deus. No lugar onde as coisas caem, eu sustentei Deus. Mas espera aí, não é Deus que sustenta o homem, não é Deus que segura o homem. Deus não aceita ser segurado por homem nenhum. E no lugar de onde as coisas caem, Uzá vai estender a mão para segurar a arca. E Deus abre uma ruptura em Uzá. Uzá morre, é fulminado naquele lugar. Aí Davi fica triste, Davi faz biquinho, Davi fica com raiva, Davi fica pensativo. Aleluia. Aí ele vai dizer: como virá a mim a presença, a arca de Deus? Ele fica triste, ora, está fazendo as coisas de maneira errada, está fazendo as coisas de maneira feia, errada, e ainda está fazendo biquinho. Deus está dizendo para alguém aqui: olha, zele do que eu te dei. Aleluia. Se for para fazer de maneira errada, não faça. Se for para fazer com pressa, não faça. Mas se você tem algo que eu te dei, zele pelo que eu te dei. Não se preocupe com a pressa. Faça as coisas direito. Faça as coisas com zelo. Zele pela minha presença. Aí Davi olha, presbítero Altini, diz bem assim: como virá a mim a arca do Senhor? Faz o seguinte: pega essa arca e coloca na casa de Obed-edom. Nem ele vai levar lá, ele manda levar. E é interessante, e eu quero que você preste atenção aqui agora, porque Obed fala de servo, Obed fala de escravo. Edom é porque ele era um edomita. Na verdade, Obed-edom, ele era um filisteu.
era do povo inimigo de Deus, mas ele se converteu ao judaísmo. Era um escravo, e relatos históricos vai dizer que a casa de Obed-edom estava destruída. A casa de Obed-edom estava pelo avesso. A casa de Obed-edom, os filhos estavam dando trabalho. Só que quando levaram a arca para a casa de Obed-edom, eu imagino todo mundo falando: meu Deus, você está sabendo? A arca que estava por onde passava fazendo estrago, agora chegou na casa do escravo de Obed-edom. E eu imagino o que ela vai fazer dentro da casa dele. Vai fulminar os filhos, vai fulminar o próprio Obed-edom, a sua esposa. A sua casa agora está destruída, porque ele é um escravo, ele não tem escolha. O rei Davi mandou colocar a presença, a arca de Deus lá. Só que eles não contavam que o escravo sabia tratar a presença de Deus com zelo. Quando a arca de Deus vai entrando na casa de Obed-edom, eu imagino Obed-edom dizendo: reverência! E eu imagino os filhos e a mulher perguntando: por que isso? Porque a presença de Deus está entrando no ambiente. E se a presença de Deus está entrando no ambiente, tem que ter reverência. O louvor é para Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele. Tenha zelo pela presença de Deus. Oh, Kamassori Minas. A presença de Deus, ela entra na casa de Obed-edom. E tudo que estava fora do lugar volta para o lugar. Obed-edom, a arca fica dentro da casa dele. E eu imagino a arca chegando, e ele vendo a arca toda suja, toda empoeirada, e ele dizendo assim: como é que fazem isso com você? E ele vai limpando a arca e diz: você não merece ser tratada desse jeito. Aqui em casa você vai ter zelo. E da proporção que ele vai tratando a arca com zelo, Deus vai cuidando da família de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que ele é abençoado em tudo. Aleluia. Ela passa 3 meses lá, mas relatos bíblicos vai dizer que ela passou 20 anos na casa de Abinadab, e você não vê ele abençoado em nada. Por quê? Porque na casa de Abinadab, por mais que ele seja sacerdote, eles não tinham zelo pela presença. Mas quando chega na casa do escravo, aí Deus diz: eu me agrado de quem zela pela minha presença. Agora eu vou colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Se os seus filhos estão dando errado, agora vai começar a dar certo. Se o seu casamento está começando a dar errado, agora vai dar certo. Se as tuas finanças estão indo para o ralo, agora vai dar certo. Porque aonde a presença de Deus vai, tudo que está fora do lugar volta para o lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O retrato de Obed-edom é um retrato de muitos na sociedade. Eu me lembro que eu era usuário de drogas, andava cometendo crime. Eu me lembro que a minha família estava toda destruída. Meu pai não me aceitava em casa, fui preso. Eu me lembro que estava tudo indo por água abaixo. Estava tudo indo de mal a pior. A minha família toda destruída. O meu pai armado dentro de casa, eu armado dentro de casa. Pense em uma vida desgraçada. Minha família olhava para mim e dizia: esse daí não chega a 15 anos de idade. Porque com 12 anos eu já estava na criminalidade. Pense numa vida destruída, irmão. Minha esposa não podia ter filhos, desenganada pelos médicos, não tinha jeito, ainda podia se arriscar um tratamento, até a presença de Deus
chegar na minha casa. Depois que a presença de Deus chegou na minha casa, Deus me libertou da criminalidade. Depois que a presença de Deus entrou na minha casa, Deus me libertou das drogas. Depois que a presença de Deus entrou na minha casa, Ele salvou a minha vida. Depois que a presença de Deus chegou na minha casa, Ele salvou a minha mãe. Depois que a presença de Deus chegou na minha casa, Ele salvou o meu pai. Depois que a presença de Deus chegou na minha casa, Ele salvou a minha esposa, aleluia, e me deu 2 filhos, aleluia, glória a Deus. Quando estava tudo indo de mal a pior, Jesus entrou com a sua presença dentro da minha casa, e o que estava fora do lugar, voltou para o lugar. Ei, deixa eu liberar algo de Deus para a sua vida. Pode estar tudo dando errado, até a presença de Deus entrar na sua vida, porque tem uma coisa, aleluia, que a presença de Deus não respeita. A presença de Deus não respeita preto velho e jucaveira. A presença de Deus não respeita inferno. A presença de Deus não respeita câncer. A presença de Deus não respeita dor na cabeça, dor na coluna. A presença de Deus, aleluia, não respeita ansiedade. A presença de Deus não respeita estresse. A presença de Deus não respeita a depressão. A presença de Deus, ela vai mudar a sua vida. Zele pela presença de Deus. Aleluia. E quem é o dono dessa presença? Ele estava com os discípulos, e os discípulos disseram: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele pisa o pé em Gadara, o endemoniado diz: este aí, ele é o Filho de Deus. A tua vitória não está no copo d'água, no lenço. A tua vitória não está baseada em coisas materiais, terrenas, aleluia. A tua vitória não vem daqui, a tua vitória vem do alto, porque o que está preparado para você está na mão de Deus. E Deus, Ele quer te entregar conforme você tratar a presença de Deus. Se você zelar pela presença de Deus, a sua história vai mudar. Zelo pela presença de Deus. A presença de Deus, ela tinha que ser levada à arca. Quando se contava-se 6 passos, elas estavam no ombro do levita. Contava-se 6 passos, paravam, sacrificavam e adoravam a Deus. Ombro fala de responsabilidade. Escuta isso aqui que eu vou repetir para que você venha guardar no seu coração. Ombro fala de responsabilidade. Muitos de nós queremos o privilégio da presença, mas poucos querem sentir o peso da responsabilidade. Vou repetir. Muitos querem o privilégio da presença, mas poucos se preocupam com o peso da responsabilidade. Muitos não se preocupam. Aí Deus disse: olha, Davi, quer fazer as coisas, faça de maneira correta. Aí chega alguém e diz para Davi: olha, tu não sabe. O quê? Depois que a arca entrou na casa do escravo, tudo foi mudado. A casa de Obed-edom foi abençoada. Aí eu imagino alguém olhando para Davi e dizendo: vamos preparar o boi e a carroça para ir buscar a arca. Aí Davi: agora não, desse jeito não, vamos fazer as coisas de maneira correta. Porque agora não importa a pressa, o que importa agora é a direção. Aí Davi vai fazer as coisas de maneira correta, de maneira acertada.
Agora Davi pega a arca, pega a presença de Deus, e a Bíblia vai dizer que Davi, ele vem se alegrando. O versículo 14 do capítulo 6 vai dizer que Davi saltava com todas as suas forças. Davi dançava, Davi saltava com todas as suas forças diante de Deus. Isso aqui dá um detalhe. Porque quando você faz as coisas de maneira errada, você tem o dedo do diabo na sua face dizendo: para que você vai adorar se você pecou? Para que você vai adorar se você é um adúltero? Para que você vai adorar se você é um prostituto? Para que você vai abrir a sua boca para adorar a Deus? Só que quando você vem fazendo as coisas de maneira correta, você não tem o dedo do diabo na sua face. Aí você dá glória a Deus com todas as suas forças. Você dá aleluia com suas forças. Você adora a Deus com a sua alma. Aleluia. Porque, irmãos, tem uma coisa que nós estamos se preocupando muito. Porque nós vemos muita gente preocupado com qualidade técnica. E muitos poucos mesmo, preocupado com a qualidade espiritual. É por isso que vemos tanta insinuação, tanta coisa, mas nós não vemos mais a adoração. Eu falo em um contexto geral. A gente fala muito, irmãos, de idolatria. Mas muitas das vezes, muitas igrejas financiam os ídolos. E na mesma proporção são idólatras também. Pregadores que fazem da casa de Deus comércio. Cantores que cobram absurdos. Mas eles cobram porque tem quem pague. É aquele que financia os ídolos. E é por isso que os nossos cultos ele tem ficado monótonos, frios. Porque muitas das vezes não zelamos pelaquilo que é sagrado. E colocamos a nossa esperança em pregadores, em cantores. Se a sua esperança estiver na mão de homem, irmão, você vai estar perdido. Êxodo mais prega por causa da presença. Êxodo mais canta por causa da presença. Se a presença não tiver, eu quero ver aonde vai o teu canudo de faculdade. Aleluia. Eu quero ver o PhD, bacharel em teologia. Eu quero ver aonde vai os teus estudos. Aleluia. Porque voz bonita não muda culto. Voz de locutor não muda culto. Canudo de faculdade não muda culto. O que muda culto é a presença de Deus. Se a presença de Deus vier, aí as coisas mudam. A gente tem que entender uma coisa, irmãos, e colocar na cabeça. Imaginar. Se o culto tem pregador, tem cantor, por que a presença de Deus não está? Por que a presença de Deus não vem? O que é que está acontecendo? Nós precisamos se acordar para um choque de realidade. Precisamos ter um choque de realidade, irmãos. Eu estou falando aqui que Deus ele quer te abençoar. Isso não tenho dúvida. Que Deus quer agir na tua vida. Isso também eu não tenho dúvida. Que Deus quer mudar a tua história. Eu também não tenho dúvida.
Mas se algo não é mudado, é porque tem algo errado que precisa ser tratado. E às vezes a gente prega e alguém diz: não, tem que pregar só bênção, tem que pregar Jesus. Mas nós temos que entender que Ele também é justiça, irmãos. Que Ele precisa que as coisas andem de maneira correta. A igreja de Laodiceia disse: rica sou, não tenho falta de nada. Aí Jesus disse: você é um miserável, pobre, cego e nu. E ainda vai dizer: estou a ponto de vomitar você. Porque riqueza para Deus não é ter carro do ano, não é ter casa na beira da praia. Riqueza para Deus é ter a sua presença. É por isso que você vê muita gente de Jorge Armani, sapato bom, coisa boa, faculdade, mas não tem a presença de Deus, é arrogante, prepotente, não tem humildade. Aí muitas das vezes nós vemos um irmão entrando de uma havaianazinha todo simples, mas é cheio da presença de Deus, é rico. Aleluia. Não adianta ter voz bonita sem ter presença. Não adianta pregar, manusear bem a palavra se não tem a presença. Não adianta colocar terno, sentar no púlpito, ter status sem ter a presença. Não adianta ser pregador, cantor, pastor sem ter a presença. Se canta tem que ter presença. Se prega tem que ter presença. Se é pastor tem que ser cheio da presença. Precisamos de muita coisa. Tem que ter hino para massagear o ego. Ah, a irmã só canta esse hino. Ah, esse pregador de novo. Quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus. Olhe, o programa foi feito para você, mas esse programa aqui é uma conexão. Por quê? Porque aqui nós se reunimos, aleluia, para cultuar a Deus, aleluia. Você não tem direito de falar de quem é o hino, de quem é o pregador. Por quê? Porque o culto é feito para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele. Aleluia, zele pela presença, deixe Deus entrar na sua vida, deixe Deus entrar na sua casa, deixe a presença de Deus te invadir, deixe a presença de Deus te renovar, deixe a presença de Deus te curar, zele pela presença de Deus. Ora mahasurimi kamandai. E kamasurimi komonchurimi naha surimi namadagai. E kamasurimi namaha shoremi kamandaha basurimi namahas. Aleluia. Sinta a presença de Deus te envolver agora. Sinta o abraço na tua alma agora. Sinta o alívio para o teu coração agora. Sinta a presença de Deus te tomando agora. Sinta a presença de Deus te erguendo agora, renovando a tua força agora. Em nome de Jesus, seja impactado pela presença de Deus. Oh, aleluia. Ah, eu estou com a minha vida destruída. Ah, eu estou com a minha vida acabada. Meus filhos, a minha saúde, o meu casamento, aleluia, tem uma atitude acertada agora, aleluia, você errou agora, aleluia, mas tente acertar, irmãos. O pecado realmente ele paga caro, mas ele ensina bem para quem quer aprender, aleluia. Deu errado porque não tem a presença. Está dando errado porque não tem a presença. Ah, Êxodo,
crente não passa por passa, irmão. Porque nós temos dificuldades de uma coisa. Nós se damos muito bem com a bênção de Deus, mas se damos muito mal no sentido de carregar a cruz. Existe um propósito, existe um preço. Por que eu passo por tantas dificuldades? Porque Deus não me abençoa. Você está sendo moldado. É isso que você precisa entender. Porque se as coisas de Deus chegar na sua vida da maneira que você está, o diabo vem e leva embora. Mas quando você faz coisas de maneira acertada, você salta com alegria, você louva com alegria. Êxodo, eu sou adorador, mas que tipo de adorador é você? Que só adora a Deus quando as coisas estão bem? Adorador, se tem comida ele adora, se não tem ele adora. Se tem carro ele adora, se não tem ele adora. Se tem casa ele adora, se não tem ele adora. Se tem saúde ele adora, se não tem ele adora. Aleluia. Se tem casa ou se não tem, ele adora. Porque adorador não se preocupa com nada, porque ele sabe que está tudo na mão de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. A sua confiança está em quem? É muito fácil dizer: Deus me conhece, Deus sabe a minha fraqueza, Deus sabe o meu nome. Realmente, Deus sabe. Deus sabe quem é você, Deus conhece você. Agora a pergunta que eu quero fazer é: você conhece o seu Deus? Você tem um relacionamento com o seu Deus? Você tem intimidade com o seu Deus? Que maneira você zela pelo que Ele te deu? De qual maneira você cuida do que Ele te deu? É algo confrontador. Porque Deus não aceita adoração de pessoas mortas espiritualmente. Amós capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as suas melodias. Claro, isso aqui é um texto retratado para o povo de Israel. Estrépito fala de rumor de vozes. Deus está dizendo para Israel: não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta vocês fazerem festa, se vocês não têm zelo pela minha presença. Não adianta andar errado, não adianta fazer as coisas de maneira errada. Deus não se agrada de louvor de um morto. E ainda manda que esse tipo de pessoa se afaste. Deus está dizendo: quer fazer as coisas, quer me adorar, se posicione de uma maneira diferente. Haja de maneira diferente, com certas coisas. Êxodo, está acontecendo tudo ruim na minha vida. Não, é Deus chamando a tua atenção. Um dia desse, presbítero Altino, conversando com alguém, e ele disse bem assim: Deus é tão bom, e Ele permitiu que o teu olho fosse arrancado por causa de uma doença, de um câncer, um melanoma de coroide. Aí eu disse: vai depender muito, meu amigo, do conceito pensado. Por quê? Porque para muitos, ver isso
e diz: olha, essa prótese que ele está usando, ele é crente, ele prega, mas o olho dele foi arrancado, Deus permitiu. Deus é mau. Você pode ver dessa forma, mas tudo isso que eu passo, tudo isso que eu estou enfrentando, eu vejo o amor de Deus. Por quê? Porque se Deus não fizesse isso, eu não estaria pregando a palavra de Deus. Se Deus não fizesse isso, eu não tinha me posicionado de maneira diferente. Eu vou clarear sua mente agora. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não vai entender agora. Mas o Senhor está dizendo, mais tarde, lá na frente, você vai entender que o meu amor por você é maior do que todas as coisas. Você vai entender que eu dei o meu melhor, o meu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você de uma forma incondicional. É incondicional Deus lhe amar. Agora é interessante, a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. E Obed-edom é abençoado em tudo. Talvez você não tenha entendido o foco dessa mensagem, mas deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Você tem o maior dos privilégios. Vou repetir de novo. Você tem o maior dos privilégios. E você deve estar perguntando: por que, Êxodo? Porque a presença de Deus passou 3 meses na casa de Obed-edom, e com você foi diferente. Ele disse: eis que estou convosco. Aleluia. Eis que estou convosco. Não é 3 meses. Eis que estou convosco, não é 1 ano. Eis que estou convosco, não é 100 dias. Eis que estou convosco, não é 9 meses. Eis que estou convosco todos os dias. A presença de Deus passou 3 meses na casa de Obed-edom, mas com você foi diferente. Com você Ele está dizendo: olha, eu estou com você todos os dias. Aí você vai entender, quando você chora, Ele vem e enxuga suas lágrimas. Aí você vai entender que quando a sua história está com um ponto final, Ele coloca uma vírgula e diz: continua. Aí você vai entender que tudo estava dando errado e agora começa a dar certo. Aí você vai entender que quando você está doente, de repente você é curado e a medicina não consegue explicar, porque ninguém explica Deus. Aí você pode dizer: Êxodo, mas eu caí. Mas essa presença estende a mão e te coloca de pé. É essa presença que te conforta. É essa presença que te abraça agora. É essa presença que te ajuda. É essa presença que te renova. Faça de tudo, mas não perca a presença de Deus. Davi disse: olha, Deus. Em outras palavras, Davi estava dizendo: pode levar meu carro, pode levar os cavalos, pode levar o meu reino, mas pelo amor de Deus, não afaste de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença. A tua presença vale mais do que carro, do que fazenda, do que dinheiro. Aleluia. A tua presença é melhor. A tua presença é melhor. O que adianta cantar sem ter a presença? O que adianta pregar sem ter a presença? O que adianta ter status sem ter a presença?
que adianta crescer eclesiasticamente sem ter a presença? O que adianta estar na igreja sem ter a presença? Ayumi kamancho ibinas. Eremin chorebi kamando hobi asuimi jorabo kamandas. De kamasubi antorebida chorebe kamandas. Tem que ter presença, zele pela presença, zele pelo que Ele te deu. Se você toca, toque com excelência. Se você canta, cante com excelência. Se você prega, pregue com excelência. Aleluia! Tenha zelo pela presença de Deus. Que na mesma proporção que você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai ajudar você de uma forma sobrenatural. Deus vai se revelar para você de uma forma poderosa. Mas tenha zelo pela presença. Tenha zelo pelo que Ele te deu, porque tudo o que Ele te deu é voltado para a glória dEle. Você foi feito para exclusiva adoração a Ele. Não permita ser frio, não permita, aleluia, não sentir a presença de Deus. Se incomode com esse vazio dentro de você. Aleluia. Se você ouviu essa palavra usada por este canal, tão abençoado que é o louvor e palavra, e quer aceitar Jesus como teu Salvador, se você olha para dentro de você e entender que existe um vazio aí dentro de você, que carro e dinheiro não pode preencher, é porque está faltando a presença. Porque tem algo dentro de você, esse vazio dentro de você, que dinheiro nenhum vai preencher, que fama nenhuma vai preencher, porque isso aí é exclusivo de Deus, só Ele pode preencher. Se você está sentindo esse vazio, se você quer renovar a sua aliança, digite no chat: eu quero aceitar Jesus, eu quero ser renovado de novo. Eu quero me conciliar com Ele de novo. Eu quero uma nova vida, uma nova trajetória. Eu preciso acertar as coisas. Eu preciso ter zelo pela presença de Deus. Se você entende isso, embora aonde você esteja, eu não sei, eu não conheço você, eu não sei quem passou o programa para você, mas eu sei que tudo isso que foi feito aqui foi pela presença de Deus indo de encontro à sua vida. Você pode ser o pior cachaceiro, o pior macumbeiro, você pode ser o que for, se a presença de Deus entrar na sua vida, ela vai mudar a sua história. Aceite a Jesus como seu Salvador. Onde está você? Onde está a primeira alma que quer aceitar Jesus? Aonde está a primeira alma que é sedenta pela presença? Aonde está você? Aceite a Jesus como teu Salvador agora. Tenha a sua vida transformada agora. Você está sozinho, você está com medo, você está triste, e Deus está dizendo para você nessa hora: se posiciona, tem uma atitude. Por quê? Porque Deus, Ele é educado. Jesus, Ele é educado. Irmãos, o diabo, ele entra na tua vida mesmo sem você pedir, mas Jesus não. Jesus, Ele está batendo na porta, e a porta é o teu coração. Ele está dizendo: deixa eu entrar, que eu mudo o quadro da tua história.
Deixa eu entrar que eu mudo a tua vida. Não temos muito tempo. E eu já vou passar aqui para o meu amigo de direito, meu amigo presbítero Altino.